Bom dia. Vamos fazer hoje a parte 4, né, da nossa série de lives sobre fortalezas mentais, né, sobre a gente identificar e vencer essas fortalezas. Vou só esperar a Cintia entrar aqui, ela já assinou. Pra gente orar, hoje a gente vai ser bem objetivo. Anos que eu não consegui parar para fazer a live, a Cintia também correndo muito. Mas hoje a gente vai ser bem objetivo, mas não vamos deixar de falar, né? Que é um tema muito importante. Bom dia, mana. Bom dia. Bom dia. Vamos orar? Vamos. Paizinho querido, muito obrigada, Senhor. Obrigada porque nós estamos aqui reunidos na Tua presença para falar do Seu nome, falar do Seu amor, falar, Deus, da Tua palavra, para que o Senhor venha encher os nossos corações, nos transformar, Pai, transbordar em nós, Pai, e alcançar todos que escutarem essa live. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, vamos começar com o nosso versículo-chave, né? Que é 2 Coríntios 10, de 4 a 5, que diz: Porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruirmos raciocínios falaciosos, os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Então é isso que a gente faz, né? Quando a gente faz a gente permite que o Espírito Santo transforme a nossa mente. Ah, Ju, aí. Ju. Seja bem-vinda, Ju. Que linda, saudade de você. Verdade, estamos com saudade. Então, quando a gente leva cativa a nossa mente, a obediência de Cristo, todos os nossos pensamentos, as nossas intenções, todas as nossas decisões são baseadas na vontade de Deus, né? Estão alinhadas à palavra de Deus, né? À vontade de Deus. E aí hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as batalhas mentais, né? A nossa mente, a gente já comentou que é de onde tudo nasce, né? Onde tudo surge, toda semente de decisão, toda semente de intenção, tudo nasce na nossa mente, né? Então é um campo, existe um campo de batalha mesmo, né? Pra gente, um lado, para a gente não cumprir o propósito de Deus e o outro lado para a gente cumprir, para a gente se manter firme no propósito, para a gente não ser muitas vezes levado pelos nossos filtros, né? Que às vezes estão embaçados, cheios de feridas, cheios de pendências emocionais antigas. E aí, às vezes, a gente interpreta da forma errada e toma as decisões baseadas, né, nessas interpretações erradas. E assim vai, é um ciclo, né, uma bola de neve que vai se estendendo. Então, as batalhas na nossa mente são um fenômeno complexo e multifacetado, que envolve vários aspectos, desde emoções, pensamentos, até comportamentos e reações também, né? Às vezes, quando a gente é muito impulsivo, a gente não para respirar, raciocinar, a gente deixa as emoções levarem a gente, né, com facilidade. Às vezes, a falar o que não deve, às vezes, a fazer, né, tomar decisões precipitadas ali no impulso da emoção. Normalmente a gente não toma boas decisões, né? Quando a gente está movida, né, pelos impulsos, né? E ela, embora batalhas sejam aparentes, peraí, deixa eu só ler uma coisa aqui que é importante também. A mente humana é um campo de batalha constante, não é só de vez em quando, é o tempo inteiro existe essa guerra, essa batalha, né, na nossa mente. E onde as emoções, pensamentos, desejos, eles vão competir, né? É exatamente isso que acontece. É uma competição, né? E quem a gente alimentar mais, quem a gente der mais atenção, para quem a gente der mais ouvidos, né? Para que lado a gente der mais atenção e mais ouvido, vai ser quem vai direcionar as nossas decisões, né? Porque a gente sempre fala aqui, tudo começa num pensamento, depois se transforma num sentimento e baseia e norteia as nossas decisões, as nossas atitudes, né? O nosso comportamento. Isso mesmo.
Embora algumas batalhas sejam aparentes, outras são frequentemente muito sutis. Eu acho que a maioria delas é assim, a gente nem percebe que está acontecendo uma batalha, esse conflito, né? Por isso que a gente precisa ser intencional, como a gente sempre fala, em estar atento, né? Que tipo de pensamento tem permeado minha mente? Como é que eu tenho agido? Como é que eu tô? Eu tô muito reativa? Eu tô conseguindo pensar, raciocinar antes de fazer ou não? Eu tô fazendo tudo no impulso? Eu estou agindo muito na ira, na irritação, né? A gente que tem ciclos, né? Nós mulheres, a gente tem um ciclo, né? Hormonal, tudo isso que influencia bastante também, né, Cintia, nossas decisões. Nas Então é algo que a gente decisões precisa. não, né? Sim, algumas atitudes, né? Quando a gente está numa TPM, que a gente não reage da forma que a gente gostaria, que a gente fica ali com os hormônios à flor da pele, né? Isso, é verdade. E quando a gente vê, a gente já falou, quando a gente vê, a gente já, né, fez. E aí depois a gente se arrepende, que a gente, né, depois que a gente consegue respirar, raciocinar, oxigenar melhor o cérebro, a gente percebe que, poxa, eu podia ter evitado isso, né? Me deixei levar por a emoção do momento e tal, né? Então, existe uma batalha entre o nosso consciente e o nosso inconsciente. Uma das verdades escondidas sobre a mente é que a batalha constante ocorre entre esses dois polos, né? O consciente e o inconsciente. E a parte consciente da nossa mente, ela tá. Quando a gente está ciente, né? A gente está com a razão, a gente está raciocinando para tomar as decisões. E já o inconsciente é responsável por processar informações que estão fora da nossa consciência. E normalmente 90% das nossas decisões são baseadas no nosso inconsciente, né? Vem do nosso inconsciente. Essa batalha muitas vezes é percebida como um conflito interno entre o que sabemos e o que devemos fazer. Aliás, o que sabemos que devemos fazer e o que realmente vamos fazer, né? Por Você exemplo, entrou num assunto muito interessante, assim, né? Que é o subconsciente, que é justamente a nossa cultura, né? É tudo que a gente está programado a fazer de acordo com o que a gente aprendeu, que a gente viu nossos pais, nossos vizinhos, nossos amigos, né? Que a gente aprendeu na sociedade. E aí é onde a gente tem que ter muito cuidado, né? Porque a palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. E não é que a terra não é de Deus, né? Porque ele criou a terra, criou todas as coisas. Mas a cultura que foi estabelecida neste mundo, que é inclusive um dos significados de mundo, né, no dicionário, é sociedade. Né? Então, a sociedade que foi estabelecida aqui nessa terra, que jaz no maligno. Né? Então, assim, toda essa cultura, todos esses costumes, essas maneiras da gente viver e conduzir as coisas, que muitas vezes é o nosso subconsciente, né, que é o que a gente aprendeu costumeiramente, é que tem ditado a nossa vida, né, que tem ditado uhum, a nossa forma de agir, como a gente conduz as coisas. E aí a gente tem que ser intencional, por quê? Porque a gente não pode viver o que a gente está acostumado a viver. A gente tem que viver o que Jesus nos ensinou a viver, o que a palavra dele nos diz para viver. Né? E aí entra o conflito que você está falando aí, né? Do que uhum. a gente deveria fazer e do que a gente faz Automaticamente, né? automaticamente. E, e hoje, esse também é um dos meus maiores conflitos, com certeza. Mas é assim, é mais de eu não. Eu tenho o entendimento hoje de que viver, né, na cultura desse mundo é viver em vão, né? Uhum, Construir algo que não vai para a eternidade, que não me leva para a eternidade. Né? exatamente. E já viver na palavra, viver as coisas de Deus, é algo que vai me levar para a eternidade. É algo que eu estou construindo na eternidade. Então, hoje o meu conflito é se eu não estou perdendo tempo com o que não é de Não é certo. Deus, né? E se eu estou gastando o tempo necessário com as coisas que são de Deus. Então, é o tempo que eu gasto hoje na minha. Cíntia, acho que sua internet está oscilando aí.
ver se ela volta. Acho que ela deve ter caído. Eu vou dar continuidade aqui, porque hoje nosso tempo está bem curtinho. A gente estava falando sobre esse conflito, né? Que uma pessoa tem, por exemplo, em querer, ela sabe que ela precisa emagrecer e ela quer ser saudável, né? Ela sabe que isso é o melhor para ela. Cíntia, sua internet está bem ruim. Eu não tô, a gente tá mais te ouvindo. Eu acho que é todo mundo. Não sei se sou só eu. Mas então, a pessoa quer emagrecer, quer ser saudável, né? Um exemplo desse conflito interior que a gente está comentando aqui. Mas o inconsciente dela pode ter desejos e impulsos que se mostram incontroláveis e que vão contra os objetivos racionais que ela sabe ter. Deixa eu ver se eu convido a Cintia aqui de novo, que ela acabou saindo. Então é bem isso, né? Acho que ela tá com problema lá na internet, mas daqui a pouco ela me dá um sinal e eu chamo ela de novo. Mas eu vou seguir aqui, né? Então, é justamente a gente identificar isso, esses impulsos, né? O que tá muitas vezes fazendo a gente agir incontrolavelmente? Voltou? Voltei, acho que foi eu que caí. Acho que sua internet foi ficando ruim. Enquanto ficou mudo, eu falei, gente, vou seguir aqui pra gente, porque a gente está com pouco tempo hoje. Eu dei um exemplo, assim, de que demonstra muito esse conflito interno que a gente estava comentando, que é justamente isso. Por exemplo, uma pessoa que sabe, ela quer emagrecer, ela sabe que ela precisa começar a ter hábitos saudáveis e tal, mas parece que tem algo que é incontrolável. Quando ela vê, ela já está comendo o que não deve, ela já está, né, procrastinando a atividade física, ela tá, né? E isso muitas vezes são justamente coisas que ficam no nosso inconsciente, que parecem ser incontroláveis, mas a gente pode controlar, né? Se a gente estiver cuidando do tipo de pensamento que a gente tem, do tipo de interpretação que a gente faz das situações, se a gente estiver cuidando disso o tempo inteiro, né? Limpando a nossa mente, renovando a nossa mente na palavra de Deus, observando e comparando, né, os pensamentos que a gente tem com a palavra de Deus, com a verdade do Senhor, com aquilo que Ele tem para nós, né? A gente consegue fazer essa mudança, né? A gente até comentou no primeiro dia que existe a neuroplasticidade, né? Que é essa oportunidade que a gente tem de mudar nossas trilhas neurais. E são as nossas trilhas neurais que vão trazendo os nossos hábitos, né? Formando os nossos hábitos de pensar, de sentir, de agir, né? Tudo nasce com essas trilhas neurais, né? Depois que você repete muito algo, repetiu muito um pensamento, repetiu muito um comportamento, isso aí gera uma trilha neural. E aí ela vira como se fosse algo automático mesmo, vira o nosso novo normal, né? O nosso novo natural. É o famoso hábito. Isso. Vira o nosso hábito, né? Exatamente. E aí a gente faz sem muitas vezes ter que raciocinar. Por quê? Porque virou um hábito. Agora eu como melhor. Agora eu faço atividade física porque eu entendi que eu preciso disso, né? Hoje eu tenho essa responsabilidade, né? Eu tenho esse entendimento. Não vou ficar mais procrastinando, porque, né, uma hora essa conta vai chegar e eu que vou ter que pagar. Não tem como eu colocar essa conta para outra pessoa, né? Uhum. E o cuidado com a nossa mente é assim também, né? A gente precisa ter essa autorresponsabilidade de cuidar, perceber, cara, o que será que pode estar me impedindo de tomar essa decisão que eu sei que vai ser a melhor para mim no futuro. Eu sei que isso aqui é o que eu preciso fazer, é o que eu devo fazer. Por que será que eu tenho tanta dificuldade? Né? O que está por trás disso? Às vezes uma crença central lá que se instalou na infância, normalmente, né? Que faz você não se cuidar, não gostar de si mesma, não gostar do seu corpo, sei lá, não levar a sério, né? Esse autocuidado, né? Tem tanta coisa que pode estar por trás disso, né? E aí, por isso que acontece essa batalha mesmo, né, Cintia, que a gente estava comentando aqui. Cintia, você já concluiu a sua fala que você estava falando? Isso, a sua internet voltou a ficar ruim, Cintia. Eu vou seguindo aqui, então.
A batalha entre a emoção e a razão. Outra batalha comum na mente humana é a luta entre a emoção e a razão. A emoção é frequentemente vista como uma força irracional que pode levar a decisões impulsivas, enquanto a razão é vista como uma força racional que deve guiar nossas escolhas. Nem sempre é fácil a gente equilibrar essas duas forças. A gente precisa estar bem, com o nosso espírito bem fortalecido, né? Cheio da palavra de Deus, cheio das verdades do Senhor, para a gente saber tomar, para a gente conseguir fazer essa, vencer essa batalha mesmo, né? Interna. Especialmente, é difícil também, especialmente quando a gente está em meio a emoções intensas, como a raiva, medo e paixão. Aí fica mais difícil ainda da gente controlar, né? Porque essas emoções são muito intensas mesmo. Então, a gente acaba o quê? Essas emoções muito intensas acabam afetando as nossas relações, né? Interpessoais, as nossas escolhas profissionais, por exemplo, as tomadas de decisão em geral na nossa vida são afetadas, né? Quando a gente permite, a gente dá espaço para agir baseado em raiva, medo ou paixão, porque tudo isso é muito intenso e impede a gente de tomar decisões, né, racionalmente, né, pensando, raciocinando, percebendo que aquilo pode, que fruto que aquilo pode gerar na minha vida e tal, né? Então, é importante a gente ter essa irresponsabilidade, essa autorresponsabilidade, manter uma rotina de oração constante, né? De se render. Por que a gente precisa se render? Porque a gente tem uma natureza caída, a gente tem uma tendência ao mal, né? Desde a desobediência lá do Jardim do Éden, que a gente tem essa tendência ruim. Então a gente precisa buscar em oração, jejum, né? Na palavra de Deus, né? E se encher a nossa mente da palavra de Deus e colocar tudo em prática. Não consegue participar? Gente, eu vou te convidar de novo aqui. Vamos ver se você consegue se manter. A sua internet está bem ruim. Eu fiz o convite de novo. Você estava conseguindo ouvir, né, Cíntia? Isso. Você tem algum comentário a fazer? Eu estava escutando isso, estava falando das tendências ruins, né? Que a gente tem. A nossa natureza não é boazinha, a gente não tem a tendência de tomar as melhores decisões, de ir pelo melhor É, caminho, não. Por isso que tem essa luta, você né? vê, né, que quando Deus acabou com a humanidade, né, no dilúvio, e a única família que ele salvou foi a família de Noé, que ele já sabia que era uma família boa e tal, que ele, né, ele só não terminou com tudo porque tinha Noé, e aí ele deixou Noé lá na arca com a família dele. E aí a palavra de Deus diz, né, que no primeiro sacrifício, depois que eles alcançaram a terra, e aí a terra, né, ficou enxuta e eles puderam sair da arca, eles fizeram um altar para Deus, e no primeiro sacrifício, Deus falou que ainda existia maldade, né, no coração do homem desde a meninice. Ou Uhum. seja, a gente nasce com esse viés. Por quê? Por causa do pecado lá que entrou lá em Adão e Eva. Então tá no nosso gene, né? Entrou no Uhum. nosso gene. E aí só Jesus pode nos resgatar da intenção maldosa do nosso coração. Só Ele. Então, lá desde quando houve o dilúvio, que ele acabou com a terra justamente para acabar com a maldade do coração do homem, para acabar com a maldade, ele Uhum. viu que ainda existia maldade no coração do homem. Aí ele falou: nunca mais vou acabar com a terra desse jeito, porque ele viu que não adiantou, porque Uhum. existia maldade, né, na intenção do coração do homem. É. E então, só Jesus foi, né, o plano perfeito. Só nele, só a gente vivendo a vida dele, os princípios dele, vivendo nele, tudo que ele nos ensinou, né? E a palavra dele diz, né? No mundo passeis por aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ou seja, só ele venceu o mundo. Uhum. Só ele venceu a maldade do coração do homem. Só ele venceu todas as coisas. Então é só nele que nós temos a vitória.
Só nele nós conseguimos vencer a maldade do nosso coração, a intenção má que existe em nós. Uhum. Exatamente. Por isso que a gente precisa se render, né, Cíntia? Por isso que precisa, nas nossas orações diárias, a gente precisa se render para que o Senhor venha fazer o que Ele precisa fazer. Para que o Senhor conduza os nossos pensamentos, conduza as nossas intenções, possa purificar a nossa mente, a nossa vida, nosso coração, né? Por isso que é Isso. importante para a gente se manter, para a gente conseguir vencer essas batalhas que vão acontecer constantemente. E na maioria das vezes a gente não são fáceis de serem percebidas, né? A gente precisa se manter nesse lugar diário, né? De priorizar esse período de oração, de se render, de rasgar o coração, né? Na presença do Senhor, de se arrepender. A gente sempre tem um motivo para se arrepender. A gente precisa do perdão diariamente, né? O perdão do É, Senhor. você vê, né, na oração do Pai Nosso, fala: perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Então não chega. É antes do pecado, né? É a Uhum, ofensa. Então, assim, exatamente. antes da gente ofender ou da gente se sentir ofendido, a gente já tem que liberar o perdão para que a gente não chegue a pecar. Uhum, Então, assim, é antes disso. é. É exatamente disso. E outra coisa também, uma arma maravilhosa, né? Além do arrependimento, a oração, a rendição, o jejum, né? O jejum a gente precisa olhar como um estilo de vida mesmo. Se a gente quiser manter a nossa carne bem caladinha lá, né? A nossa tendência ao mal bem quietinha, é o jejum, né, gente? O jejum ele consegue matar mesmo, né? Fazer com que o nosso espírito se sobressaia a nossa carne, né? E a adoração também é uma prática, é uma arma poderosa, né, para a gente vencer essas batalhas mentais, essas batalhas espirituais. Declarar e praticar a palavra de Deus também. Então, esse kit é o kit infalível. Eu chamo que é o kit infalível para a gente vencer qualquer batalha, né? E a gente conquistar uma mente completamente renovada e purificada e realinhada à palavra de Deus, né? Realinhada ao plano perfeito e original que só Ele tem para nós. Então, o kit perfeito é isso: é a gente priorizar tempo diário para oração, rendição, arrependimento, jejum, pelo menos 2 vezes, uma vez por semana, fazer um jejum, né? Entendendo que o jejum ele não é para você conseguir algo que você está querendo com Deus, ou sei lá. Não, mas o jejum é justamente para você conseguir fortalecer o seu espírito, né? E vencer essa batalha entre o espírito e a carne, né? Adoração também é uma arma poderosa, declaração e a prática. A gente de nada adianta a gente ler, meditar, conhecer a palavra de Deus se a gente não estiver praticando ela, né? Todos os dias. Então, praticar a palavra de Deus, né? A gente fazendo isso, a gente buscando fazer isso todos os dias, a gente vai vencer qualquer batalha na nossa mente, né? As batalhas que acontecem aqui também no campo natural, né? Batalhas que a gente tem às vezes de relacionamento, né? Com o nosso marido, com os nossos filhos, com o nosso chefe, né? Com algum parente, né? Que tem pessoas que Deus usa elas para elas nos treinarem, né? Para Ele conseguir treinar a nossa vida, né? Para o domínio próprio, por exemplo, né? Então, quando a gente está com a nossa mente alinhada, nosso entendimento alinhado ao Senhor, a gente consegue reconhecer, né, que a gente consegue perceber aquilo, olha, isso aqui é uma aprovação, isso aqui deve ser algum teste, né, com essa pessoa está me tirando do sério aqui, então eu vou observar melhor isso, eu vou reforçar, né, as minhas orações, redobrar aqui o meu joelho no chão, né, e a leitura da palavra, para eu ficar cheia, cheia, cheia do Senhor, para isso não me tirar do centro da vontade de Deus, né? Para isso não me para isso essa situação, essa pessoa, não sei, não me tirar né, desse lugar de rendição, de adoração, né, de buscar agradar o coração de Deus e não de agradar o meu coração, né? Eu costumo falar uma coisa que Deus colocou no meu coração, que ou a gente escolhe a justiça de Deus e a gente recebe também o favor do Senhor,
ou a gente escolhe a nossa justiça e a gente vai ter que batalhar na nossa força, que é limitada, né? E a gente normalmente colhe frutos muito ruins, né? Quando a gente pensa que a gente dá conta, né? De encarar e de vencer as situações, né? E como a Cintia comentou aqui, a gente só consegue vencer em Cristo Jesus, né? Então é só através dele, é dele, por ele, para ele, são todas as coisas, né? Então somente quando a gente está enraizado nele, vou ver se a Cintia consegue entrar aqui, para a gente fazer a nossa oração, né, e finalizar. Mas é isso, é buscar estar enraizado nele mesmo, né? E pedir para ele sondar o nosso coração, porque às vezes a gente faz coisas que a gente não percebe que a gente está fazendo e está desagradando o coração de Deus, né? E está trazendo consequências ruins e pesadas para a nossa vida. É isso, né? Sim. É, vamos finalizar que eu não tô conseguindo Vamos, participar mais, não. vamos orar aqui. Então, aí a gente continua na próxima semana falando sobre a batalha entre o ego e a autoestima também, que é bem interessante da gente comentar aqui e dar uma estudadinha. Então vamos orar. Tá. Senhor Jesus, nosso Rei amado, Deus poderoso, nosso Papai querido, queremos te agradecer por esse momento especial, Deus, que o Senhor separou aqui, para a gente estar junto nessa comunhão gostosa, Pai, falando mais sobre esse assunto que é tão importante de a gente parar para pensar, parar para refletir, né? Sobre como tem andado os nossos pensamentos, a nossa mente, que tipo de batalha a gente tem enfrentado. Deus, obrigada pela tua palavra, Pai, porque a tua palavra é uma bússola para a nossa vida, Deus. Que o Senhor continue tendo liberdade, Paizinho, de nos ensinar mais sobre ti, sobre como viver baseado na tua verdade, na tua palavra, Deus. Que possamos tomar posse verdadeiramente, Deus, de tudo que o Senhor conquistou naquela cruz por nós, Deus. E entender que a vitória completa, que a nossa vida plena, a gente só vai alcançar vivendo enraizado verdadeiramente no Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Em Muito nome de obrigada, Paizinho. Jesus. Que todas aqui tenham um dia maravilhoso na tua presença. Em nome de Jesus. Em nome de Amém? Jesus, amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Um beijo, mana. Até a próxima Um semana, beijo, se Deus Deus. abençoe. Beijo. Deus abençoe a Até. todos. Tchau, tchau.